Boa tarde a todos, é um prazer nos encontrarmos novamente. Estamos aqui no nosso 9º webinar para a BDO. Como você sabe, praticamente a cada 15 dias, nós fazemos esse programa especificamente sobre essa indústria da mídia digital out of home. Hoje nós vamos ter uma conversa muito especial com um especialista nesse setor, um dos grandes players do ponto de vista desse mercado, que é o Henrique Belmonte. Henrique Belmonte, ele é gerente nacional de mídia da Walmart e tem uma grande experiência. Ele trabalhou em agências, trabalhou na Thomson, trabalhou na Fisher, trabalhou na Família, depois trabalhou um tempo também na Unilever e mais recentemente, há 1 ano e meio, já vem trabalhando com a Walmart. E como ele lida com os canais todos de comunicação, digamos, internos da Walmart, em toda a parte de comunicação da Walmart, que ele vai explicar esse grupo como um todo, é interessante porque ele pode dar a visão, exatamente a visão, digamos, de um cliente e que, ao mesmo tempo, usa isso para os seus clientes, de que tipo de resposta a mídia digital out of home consegue dar e como isso se compara aos outros caminhos possíveis de comunicação para empresas do varejo. Como a gente vem, digamos, procurando divulgar, catequizar aqui os nossos espectadores, essa mídia digital out of home, ela se caracteriza basicamente por 3 tipos de comunicação. Uma que a gente chama pontos de espera, onde as pessoas não foram lá para assistir essa mídia, mas têm, por alguma razão, uma espera, e a nossa mídia pode aliviar esse tempo de espera. Pontos de venda, que vai ser o nosso foco do programa de hoje, e pontos de trânsito, onde as pessoas estão indo a um determinado local e vão recebendo informações, onde, pela natureza da forma de consumo dessa mídia, digamos, essas informações têm que ser mais rápidas. As pessoas não dedicam um tempo tão elevado para determinadas comunicações. Bom, dito isto, e vamos começar a nossa conversa com o Henrique Belmonte. Bem-vindo, Henrique, tudo bem? Obrigado, tudo bom? Boa tarde, Geraldo, boa tarde a todos. Então, o que eu queria já começar entendendo melhor, no teu papel como gerente nacional de mídia do Walmart, quais são os canais que, em geral, estão sob sua responsabilidade? Com que canais você tem que lidar e, digamos, como se encaixa a mídia digital out of home entre eles? Bom, Geraldo, atualmente eu cuido especificamente de forma Brasil de todas as bandeiras Walmart. Quando eu falo todas as bandeiras Walmart, isso significa varejo e atacado. Dentro de varejo a gente tem então o que a gente chama de hipermercados, que são a bandeira Walmart, Big e Hiper Bom Preço. E aí você tem também supermercado, que é o Mercadorama, o Nacional e o Super Bom Preço. No caso do atacado, nós temos o Sam's Club e o Max Atacado. Além disso, nós temos também um formato que é conhecido como soft discount, que é mais dedicado à classe C e D, que é o todo dia, né? Então, eu basicamente gerencio uma equipe nacional, onde a gente cuida de todo o planejamento de mídia para todas essas bandeiras, como a gente costuma chamar, né? E aí, falando especificamente de mídia, a gente entra, então, desde da parte do planejamento junto com a agência, da parte de briefing, de análise dos planos, de buscar melhores oportunidades de mídia, maiores rentabilidades. Deixa eu já aproveitar, então. Quais são as agências com as quais vocês trabalham normalmente? Olha, no caso do hipermercado, a África é a nossa agência Brasil, né? Quem é o planejador? O planejador de mídia lá é o Eduardo Ferreira. E a África tem como braços parceiros a Moria, né? Recentemente adquirida pelo Grupo ABC. Então tem a Moria Nordeste, que dá esse suporte no caso do Hiper Bom Preço, que fica lá no Nordeste, e tem a Moria Sul, que dá o suporte para a bandeira Big, que fica lá no Sul. No caso do supermercado, a gente trabalha com a agência Paim, né? E aí a gente avalia e tenta otimizar melhor a utilização dos canais, seja utilizando a TV por sua enorme cobertura, seja utilizando o jornal pela agilidade e facilidade de comunicação que o próprio varejo já está acostumado a utilizar, seja usando outros canais, e aí como rádio, como a mídia digital out of home, né? Então, deixa eu aproveitar para perguntar.
A gente sabe que a questão dos folhetos dentro de varejo, dentro do supermercado, sempre foi um canal típico. Não só dentro do supermercado, mas muitas vezes os jornais fazendo operações de distribuição gratuita ou vocês distribuindo folhetos próximos aos pontos. Na hora que entrou esse tipo de solução, digamos, mais interna, soluções digitais como essas, qual foi a mudança básica? O que mudou, digamos, na relação? E, por exemplo, quando vocês anunciam uma determinada oferta no impresso, necessariamente essa oferta vai para o digital também? Olha, a utilização de folhetos, tabloides e aquilo que a gente chama de flyer, que é o semanal, ela é fundamental para a operação de um varejista hoje, né? Acho que praticamente todos se utilizam dessa ferramenta. Então, é um trabalho muito minucioso, bem estratégico em relação a qual o número, de fato, de tabloides fica dentro de um ponto de venda, justamente para que aquela pessoa utilize aquilo como um guia mesmo de compra. Então, ela entra, pega o tabloide e vai circular para dentro da loja no momento de compra. Ou o trabalho minucioso que é feito para entender a área de influência daquela loja, então fazer uma distribuição desse flyer ou tabloide para que a pessoa, então, receba a informação e vá para a loja. Uma vez tendo a mídia digital out of home, assim como a gente tem todos os outros canais de mídia hoje, a gente tem uma utilização muito específica. Por quê? O tabloide, hoje a gente tem um tabloide que ele tem uma validade de uma semana, e tem um outro tabloide, que é o que a gente chama de flyer semanal, e tem outro tabloide que acaba variando 15 dias, 20 dias, dependendo do momento. Ele fica, enfim, todos aqueles itens ficam válidos por aquele período. Só que, utilizando a TV, ou utilizando a mídia digital out of home ou jornal, existe a possibilidade de você ser um pouco mais agressivo naquele específico momento, né? Então, você vai ter um item muito interessante, que foi feita uma negociação muito próxima daquele momento, ou você tem um evento, como, por exemplo, uma feira de informática, e você tem uma campanha específica na TV para falar daquilo, você também vai ter um tabloide específico. Você pode aproveitar coisas do momento, do tipo esfriou, esquentou, exatamente, fim de semana. Exatamente. Então, por exemplo, eu posso ter uma campanha que vai para a TV ou vai para a mídia digital out of home naquele exato momento, porque ou é final de Campeonato Brasileiro, e aí eu vou falar de cerveja, churrasco, enfim, ou é verão e eu preciso falar dos itens relacionados à viagem, a férias, e vou aproveitar tudo isso. Obviamente, o tabloide dá todo um suporte para isso. Eu tenho uma gama de produtos muito maior. Você tem um tabloide com 200, 300 itens. E na televisão você acaba indo para aquilo que a gente chama de killer, que são os itens mais fortes, o que realmente vai trazer o consumidor, chamar a atenção do consumidor para que ele vá para a loja, né? E aí toda a nossa avaliação, toda a nossa experiência, para quê? Para otimizar cada um desses canais, né? E utilizar da melhor forma. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a TV, pela sua ampla cobertura, eu preciso ter, de fato, um item que esteja abastecido na loja, tenho condições de entregar para o cliente, tenho já preço definido, tudo muito bem amarrado. Eu posso fazer uma campanha específica num período menor, por exemplo, na TV Minuto, que está ali dentro do metrô, ou mesmo nos ônibus, né, para atingir aquele público específico e para falar daquele material específico, né? Então, eu posso ter, por exemplo, hoje a gente sabe que a classe C cresce muito em termos de consumo e ela é ávida por tecnologia, por coisas novas, enfim, é uma classe hoje que está fazendo o Brasil andar para frente. Então, hoje, falar com esse público, estar nos meios onde esse público está, é fundamental. Então, deixa eu aproveitar, porque nós estamos fazendo uma espécie de entrevista 2 em 1, pela seguinte ideia. Ao conversar com o Henrique Belmonte, do Walmart, nós estamos conversando ao mesmo tempo por quem está por trás de uma TV Walmart, as coisas que são veiculadas, e ele também, enquanto cliente, enquanto anunciante, que está utilizando outras mídias da área digital out of home. Você até citou a tua experiência do TV Minuto, né? Então, pela tua experiência, como é que você vê, quais são as características básicas pelas quais a mídia digital out of home te interessa, onde você sente que ela traz os melhores resultados? Olha, assim, primeiramente o fato da gente conseguir falar com o nosso cliente, falar com o nosso consumidor, fora do momento em que ele está na casa dele, ou seja, hoje as pessoas passam muito tempo em trânsito, né? Então, se ela está no metrô, se ela está no ônibus ou se ela está no ponto de venda, é uma excelente oportunidade. Eu acho que essa é a principal característica que a mídia digital out of home vem para agregar no planejamento de mídia.
Em se tratando da TV Walmart, é um excelente ponto para a gente buscar e a gente anunciar, porque você está no momento em que o cliente está suscetível ao consumo, ele já está ali no ponto de venda, ou seja, qualquer comunicação naquele último momento, ele vai gerar lembrança para que o cliente, então, sinta a necessidade ou relembre de alguma coisa que esqueceu para consumir, né? A gente fala muito do recency, né? Então, no seu planejamento de mídia, a ideia o recency defende que quanto mais próximo do momento de compra você tiver, o seu consumidor vai lembrar da sua marca. Então, a ideia é que você esteja sempre presente na vida dele, em todos os momentos, para que no momento em que ele decidir a compra, ele se lembre da sua marca. E no caso do recency, é difícil encontrar alguém mais próximo do que a televisãozinha do lado do ponto de venda. Exatamente. E em relação, digamos, ao desempenho médio, digamos, dessa mídia digital out of home, eu sei que vai depender da campanha, vai depender de estar preparado, ter distribuição, uma série de coisas. Mas supondo que as etapas foram feitas corretamente, dá para dizer que ela dá uma resposta positiva? Ela tem uma resposta muito efetiva. Assim, os números são muito bons. A Subway já realizou algumas pesquisas e nos apresentou de itens que foram anunciados, obviamente com todos esses preparo de ter o item na loja, de ter estoque, etc., ter um preço adequado, ter uma comunicação adequada, e teve variações de crescimento de venda de 15% a 40%. Né? Isso também varia com o momento do produto, né? O direcionamento daquele produto, como é que ele está sendo trabalhado na mídia de massa e transferido isso para a mídia do ponto de venda. Mas, então, o teu conceito é sempre trabalhar, digamos, na dobradinha, uma mídia de massa que tende a ser a televisão aberta. Exatamente. E mais essa mídia dirigida para o local e ambientação que vocês gostariam. Com certeza. E uma outra coisa que é muito importante, assim, que a gente, com o passar do tempo, vem aprendendo, vem descobrindo e vem entendendo como melhor utilizar essa mídia, um dos passos que é muito interessante é você fazer um filme adequado para essa mídia. Então, muitas vezes, na intenção de economizar alguma coisa, a tendência é que as pessoas peguem um filme que foi para a TV e coloquem, então, seja na TV Minuto, na TVO, enfim, nos outros meios, inclusive na TV Walmart. Isso não é muito o ideal a fazer. E a própria Subway já trabalha nas suas propostas com a produção inclusa. Né? Então, você tem hoje diversos anunciantes que utilizam a TV Walmart com filmes adequados. São filmes que não podem ser muito longos, você precisa ter ele precisa ter impacto, ele precisa ter muita imagem, ele precisa ter texto. Alguns não grande. têm áudio, né? Alguns, exatamente, não tem áudio. Na verdade, no caso da TV Walmart, tem um áudio. O áudio ele é muito regulado para não incomodar o cliente no ponto de venda, mas você precisa ter uma informação que chame a atenção do consumidor. Ela precisa ser direta, ela precisa ser rápida, ela precisa ser vendedora. Né? Se tiver alguma coisa de texto para chamar a atenção, seja o preço daquele produto, seja alguma característica. Então, tudo isso faz com que você tenha um resultado melhor. Né? Da mesma forma, se você tiver com uma mídia em shopping, ou uma mídia em metrô, em ônibus, você precisa ter uma informação muito adequada. Né? Agora, hoje, por exemplo, você que lida com várias ferramentas específicas para ajudar a tua venda do ponto de vista de mídia, como a gente tinha comentado no começo, no passado era basicamente esse folheto de jornal. Exatamente. E hoje você tem outros caminhos. Exatamente. Dá para enxergar claramente o papel da mídia digital aí? Até que ponto ela supre a ausência do folheto? Ou você sempre tem que trabalhar com todas ao mesmo tempo? Olha, Geraldo, eu diria que é muito complexo a gente avaliar se hoje o folheto ele ainda é necessário ou não. Na minha opinião, ele é. As mídias são complementares. Né? Da mesma forma que eu não posso dizer que com a mídia digital of home eu elimino um rádio ou eu elimino alguma outra mídia. Né? Óbvio, por exemplo, quando eu falo de ponto de venda, falando da TV Walmart, assim como eu tenho a TV Walmart, nós temos os locutores nas nossas lojas. E todos os locutores recebem, digamos, um briefing ou texto daquilo que está acontecendo naquele momento. Então, o locutor também é uma forma de mídia, porque eu vou comunicar, seja uma negociação que foi feita ali naquele momento, ou uma TV que está por um preço excelente, ou um evento que esteja acontecendo na loja, uma feira de informática, uma feira mamãe e bebê, enfim, alguma coisa. E o locutor também, a TV Walmart não
não invalida a utilização do locutor, assim como não invalida a utilização do folheto. Mas nesse sentido dá para pensar que nem tivesse uma linha de tempo onde, digamos, na ponta, digamos, que nem fosse futebol, na ponta esquerda, o centroavante vai ter que ser esse locutor, que é a coisa mais recente. Você tem que falar logo depois a TV digital, porque também é alguma coisa que está ligada ao tempo, e depois com alguma antecedência, porque você teve que produzir a parte impressa. Exatamente. Então, assim, a parte impressa, quando a gente fala de tabloide, folheto, por exemplo, se eu tenho um material específico para verão, ou um material específico para uma feira de informática, um material específico de um saldão, eu vou ter, obviamente, com mais antecedência, um material impresso, que é aquilo que o consumidor vai utilizar como um guia, ou porque ele vai receber na casa dele, ou porque ele vai entrar na loja, talvez ele não tenha tido aquela informação, vai pegar. A mídia de massa vai, digamos, fazer toda a comunicação pré-ponto de venda, né? Fazer com que o consumidor receba aquela informação e tenha o interesse em ir para a loja e ver o que está acontecendo. E a mídia dentro da loja ela é fundamental até para chamar atenção e influenciar no momento da compra. Você tem um tempo muito curto para fazer com que o consumidor decida em pegar aquele produto ou pegar outro produto. E se você tem, de fato, ali uma TV Walmart, um folheto, um locutor na loja, enfim, todo o ambiente para que a sua marca seja lembrada, isso só vai jogar a favor. Agora, você, no total, você está lidando, digamos, com mais de 150 alternativas de locais diferentes. Exatamente. Locais, estou falando, uma loja em tal bairro, em São Paulo, outra em Curitiba, coisas assim. E o preço, você não tem um preço nacional, porque você vai variar de acordo com as suas condições, com a tua concorrência. Como é que você faz para monitorar esse preço em cada uma dessas lojas e poder ter as ofertas diferentes? No caso, a gente tem que, por exemplo, o uso da mídia televisiva, eu consigo ter as quebras pelo sinal da televisão, conforme as praças que a gente vai comprando. No caso do tabloide, eu tenho um nome técnico que a gente utiliza, que são traits. Então, são as quebras de bairros ou cidades que a gente tem. No caso da TV Walmart, como utilização do próprio Walmart, a gente tem a quebra por bandeira. Então, eu tenho um sinal que é para a TV Walmart, eu tenho um sinal que é para Hiperbom Preço e eu tenho um sinal que é para Big, né? Então, eu consigo, se houver uma negociação específica de um item e ele tiver com preço alinhado Brasil, eu posso colocar ele na TV. Se eu não tiver esse alinhamento de preço, eu posso simplesmente dizer que eu tenho um produto imperdível e que ele está ali naquela loja. Aí a pessoa, então... Então, nesse caso, não entra em detalhe no preço. Não entra em detalhe, mas eu posso gerar, eu posso fazer uma espécie de teaser, né? Então, por exemplo, olha, eu estou com o notebook mais barato do Brasil está aqui nessa loja. Procure o setor de informática, por exemplo. Então, a gente pode utilizar e a gente procura explorar a TV Walmart para comunicar as campanhas que a gente estiver trabalhando dentro da loja e dar suporte à campanha que a gente usa nos meios de massa. Tá ótimo. Então, eu queria muito agradecer a tua presença, Henrique. Foi ótimo, deu uma visão geral ótima para mim, para todo mundo que está nos assistindo. E acho que foi bastante interessante ouvir a tua experiência, pelo fato de estar diretamente ligado à TV Walmart e, ao mesmo tempo, como anunciante de outras mídias como um todo. Eu quero também agradecer a produção como um todo, agradecer a Subway, que está nos recebendo aqui, agradecer a Sambatec, que faz o nosso sinal subir, disponibiliza online para a internet. E lembro que essa entrevista com o Henrique Belmonte, da TV Walmart, vai estar disponível a partir de amanhã no nosso site, abdo.com.br. Boa parte dos associados da BDO, nesse momento, não está no Brasil. Nós fomos com uma delegação grande de 60 participantes da associação para um grande evento em Las Vegas, chamado DSE. Nosso próximo programa deve tratar sobre isso. Esse programa acontece terça sim, terça não. Hoje é uma terça sim, pulamos uma terça e na outra terça a gente volta. Quero agradecer ao Ricardo Papischi e toda a equipe de produção. Lembro que se você não é filiado à BDO e quer participar, quer se envolver com esse grupo de empresas que explora o conceito da riqueza, da variedade e da diversidade da mídia digital out of home, que vale a pena se associar, e qualquer coisa é só consultar melhor o nosso site. Muito obrigado, então, boa tarde ou bom dia, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo. Abraço, até a próxima.